logo após o luto pela morte do imperador Meiji e a ascensão do imperador Taisho, as questões políticas voltam às discussões no parlamento. O conflito central se cristalizou na questão do orçamento fiscal para as Forças Armadas para o ano de 1913, onde o exército, regido pelo ministro da guerra Uehara Yasaku, apoiado pelo marechal Yamagata Ritomo, exigiu aumento do orçamento, além de enviar 2 divisões do exército para a Coreia para manter a ordem na região. Porém, Kimochi, comprometido com a política de estabilização financeira e a redução da dívida nacional herdadas pelas guerras contra a China e a Rússia na era Meiji, negou o pedido do exército, gerando um embate duro sobre quem teria o controle do país e do seu poder, os políticos ou os militares. Nisso, se aproveitando das brechas constitucionais da Constituição, o exército ordenou que Uehara renunciasse ao cargo de ministro da guerra, e ele faz isso em 2 de dezembro, e o exército se recusa a nomear um novo ministro, impedindo o governo de funcionar legalmente. É nisso, 3 dias depois, Kimochi e seu gabinete renunciam perante o imperador Taisho. O imperador, com a sugestão dos militares, nomeou Katsura Taro para mais um mandato, levando a protestos contra o novo governo de Taro. O povo protestou contra o governo, pois alegavam que a chamada Camarilha de Tomo estava aconselhando o imperador mal e com más intenções e sequestrando a sua sacra cidade para benefícios próprios. Katsura Taro usou de decretos imperiais para silenciar a oposição, o que foi visto pelos opositores como um sacrilégio à autoridade e divindade do imperador. Nisso, o prédio do parlamento foi cercado pelos manifestantes, exigindo a renúncia de Katsura Taro, sob o lema "Abaixo o governo do clã, viva a Constituição". Nisso, Taro renuncia após 62 dias de governo, em 20 de fevereiro, perante o imperador Taisho. Nisso, Taisho nomeia o almirante Yamamoto Gonoryoi como primeiro-ministro do Japão, em uma inédita coalizão com o Partido Constitucional, e pela primeira vez um militar de alto escalão estava disposto a colaborar com um partido político para garantir a governabilidade do país. Yamamoto iniciou uma reforma administrativa nos Ministérios da Guerra e Marinha, permitindo a nomeação de oficiais da reserva para esses cargos para evitar paralisações do governo, além de implementar cortes orçamentários profundos, visando reduzir o déficit público e modernizar a estrutura política japonesa. Entretanto, o clima político se deteriorou rapidamente em janeiro de 1914, quando explodiu o grande escândalo Siemens, de que a empresa alemã da Siemens havia subornado oficiais da Marinha Imperial Japonesa para garantir contratos de fornecimento de equipamentos de armamento para a Marinha. A investigação se expandiu e revelou o envolvimento da empresa britânica Vickers, relacionadas à construção do navio de guerra Kongo. E como Yamamoto era um almirante de alta patente e de prestígio e herói das guerras sino-japonesa e russo-japonesa, a sua imagem e a imagem da Marinha Imperial ficaram manchadas devido ao escândalo Siemens. E em fevereiro, protestos tomaram conta do país. O parlamento foi novamente cercado pelos protestantes, sendo exigido a renúncia imediata do gabinete Yamamoto e a punição dos envolvidos. O governo perdeu o apoio parlamentar. A Marinha teve seu orçamento bloqueado pelo parlamento para punir a Marinha devido ao incidente.
Início em 16 de abril de 1914, Yamamoto renuncia perante o imperador Taisho. E Taisho nomeou o civil Okuma Shigenobu para o cargo. E durante os primeiros meses de seu governo, Shigenobu focou na estabilização da ordem no país. Ele tentou agradar aos militares ao favorecer planos orçamentários para o exército e a marinha imperial, algo que paralisava o governo japonês desde o ano de 1912. Porém, o Japão teve que lidar com algo sério na Europa. A Primeira Guerra Mundial, que eclodiu em agosto e levou as potências europeias à guerra total no mundo inteiro, incluindo o continente asiático, o Pacífico. O Japão percebeu a sua chance. E nisso, sob a liderança do ministro das Relações Exteriores, Kato Takaaki, viu a oportunidade para aumentar o poder e prestígio do Japão na Ásia e resolver a chamada questão alemã, que era a missão japonesa de conquistar as terras alemãs na província de Shandong, na China, especialmente a terra de Tsingtao. Nisso, o governo japonês, em 15 de agosto, exigiu a retirada imediata dos navios de guerra alemães das águas orientais do Pacífico e a entrega de Tsingtao ao Japão. Berlim não responde o êxito japonês. E o Japão declara guerra à Alemanha em 23 de agosto. E imediatamente, no dia 24, a marinha e o exército japonês cercam Tsingtao com cerca de 23 mil homens contra 3 mil alemães. O cerco duraria até novembro e o Japão conquistaria Tsingtao. O clima social mudou de tensão para o nacionalismo extremo em dias, e logo a marinha imperial japonesa ocupa ilhas alemãs no Pacífico, como as Ilhas Carolinas, Marshall e Marianas, entre setembro a outubro. E quando Tsingtao cai em novembro, o governo japonês colocou seus pés na China continental. Nisso, o Japão focou em aumentar o seu poder no país. E em 18 de janeiro de 1915, o Japão apresenta à China as 21 exigências que visavam transformar a China em um protetorado virtual do Japão, exigindo o reconhecimento do controle japonês em Shandong, a expansão da influência na Manchúria e na Mongólia Interior, ambas terras chinesas, e a nomeação de conselheiros japoneses no governo chinês. E em Tóquio, com a guerra em pleno vapor na Europa, levou o governo a pensar em por que não ajudar na guerra. Nisso se inicia uma grande mudança na indústria japonesa, com o início do grande programa de industrialização, que foi altamente intenso e transformador na história do Japão. A produção de aço na usina Iwata quadruplicou para exportar o aço e produzir armamentos. Novos estaleiros foram construídos em Nagasaki, Kobe e Yokohama. Diplomaticamente, as 21 exigências foram aceitas pelo governo chinês em 25 de maio, após ameaças de invasão japonesa sobre o continente chinês, o que fez o governo chinês aceitar as propostas a contragosto. Esse tratado expandiu drasticamente os direitos japoneses em Shandong, no sul da Manchúria e no leste da Mongólia Interior. Porém, a exigência de conselheiros japoneses no governo chinês foi retirada sob a pressão americana e do Reino Unido, que via com desconfiança essas medidas. Internamente, a partir de junho de 1915, o Japão cria sua própria indústria química,
construindo as primeiras fábricas de produtos químicos no país, para construir explosivos e equipamentos elétricos para abastecer o esforço de guerra japonês, além de produzir os famosos gases da Europa, as armas químicas como o gás mostarda e entre outras coisas, criando um arsenal químico entre o seu poder de fogo. E nisso as exportações aumentaram cada vez mais, o que aumentou o PIB japonês em 1916 para 25% do que era em 1914, iniciando um boom econômico durante os 4 anos da Primeira Guerra Mundial. No final do ano de 1915, em 10 de novembro, o imperador Taisho foi oficialmente entronizado em Kyoto, em uma cerimônia tradicional, marcando um novo período, sendo o primeiro imperador a não praticar a poligamia, tendo somente uma esposa durante a sua vida, e ser mais acessível ao povo comum, visitando escolas, hospitais e cerimônias de caridade. E além disso, ele andava em cerimônias públicas acenando a todos os presentes, se permitindo ser tocado e conversando com o povo, especialmente as crianças. O que era, segundo as tradições antigas do Japão, proibido, pois era um sacrilégio tocar na sua majestade imperial, que era considerada descendente de Amaterasu, e tida como pura demais para o toque mundano, trazendo uma certa presença do trono na sociedade. Se discute que provavelmente o imperador Taisho tinha um transtorno do espectro autista e não entendia a grandeza do símbolo do seu cargo para o Japão e a grandeza da sua figura para o país, levando a debate se o imperador japonês tinha ou não doença mental. No início de 1916, se inicia uma expansão sem precedentes na indústria. O país se tornou o principal exportador para as potências europeias como a Rússia Imperial. Fábricas de munições e armas foram largamente construídas para armazenar e suportar essa demanda da Europa por armamento e produtos japoneses. E os outros países que eram aliados da Rússia, e como a Rússia, estavam comprando produtos industrialmente produzidos do Japão. O czar passou a comprar do Japão armas, roupas de seda que eram usadas para uniformes, produtos químicos para os gases químicos, para as armas químicas russas, e entre outras coisas. E países aliados como o Reino Unido, Itália e França passaram a comprar tanto do Japão quanto dos Estados Unidos, que eram as duas maiores credoras de armamento e produtos da época para a sustentação da guerra. As reservas de ouro no Japão atingiram novos recordes. No entanto, essa prosperidade acelerada em apenas 4 anos levou a sensações de inflação na vida cotidiana dos trabalhadores urbanos, com enriquecimento, a inflação de produtos. E outros, porém, se enriqueceram com um boom e ficaram conhecidos como os novos ricos, os Nichiren. O governo focou em agradar os militares nesses 4 anos de guerra na Europa, que cobravam a modernização das forças armadas. Nisso, a marinha foi expandida e modernizada, com novos navios de guerra sendo construídos, se tornando a 4ª marinha mais poderosa do mundo na época, atrás das potências alemãs, da marinha americana e da potente marinha britânica. Diplomaticamente, em 3 de julho de 1916, foi assinado a Convenção Russo-Japonesa, no qual uma aliança russo-japonesa foi feita. Esse acordo visava garantir que nenhuma potência terceira, como os Estados Unidos, dominasse a China. Porém, internamente, novas desavenças com os militares passaram a eclodir,
quando os poderosos militares como Yamagata Aritomo decidiram que o tempo de Shigenobu havia se encerrado na política e que deveriam instalar um militar para o cargo para gerenciar melhor o Japão durante a guerra na Europa, bloqueando do conselho privado as tentativas de Shigenobu de nomear um sucessor de sua preferência. Nisso, Shigenobu, com a saúde debilitada e em estado de idade avançada, decide renunciar em 9 de outubro. E sob a influência dos militares, o então governador da Coreia ocupada, Terauchi Masatake, assume como primeiro-ministro do Japão. Masatake iniciou uma política mais agressiva perante a China e inicia a política Nishihara, cedendo empréstimos a senhores da guerra na China, como Duan Chirui, em troca de concessões territoriais e econômicas na Manchúria, visando garantir a hegemonia japonesa sem um desgaste de um conflito aberto e armado militar e de imediato. A política seria seguida por em torno de uma década, na qual o Japão usou dos senhores da guerra corruptos na China para se beneficiar no governo de Pequim. O boom da guerra seguiu para 1917, transformando efetivamente o Japão de devedor a credor global, com a indústria pesada e a construção atingindo níveis recordes de produção para suprimir as demandas dos aliados, o que gerou uma nova classe de magnatas industriais, como eu já disse, os Nikkei. Porém, em fevereiro, eclode a grande Revolução Russa de fevereiro, que derruba a antiga monarquia russa e proclama uma república, o que arlamou Tóquio, aliada desde 1916, e forçou o governo Masatake a endurecer a retórica da essência nacional, o Kokutai. Mais tarde, no ano de 1917, em maio, é assinado o Acordo Lance-Ishi com os Estados Unidos, no qual os Estados Unidos reconheciam os interesses especiais do Japão na China, em troca do compromisso com a política americana de portas abertas com o comércio japonês. No mês seguinte, Masatake cria o Conselho Consultivo de Relações Exteriores para centralizar a política externa do Japão no primeiro-ministro e nos generais, esvaziando o poder do Ministério das Relações Exteriores. Porém, novamente na Rússia, eclode a Revolução Comunista de outubro de 1917, o que levou os comunistas de Vladimir Lenin ao poder em Moscou, o que alarmou ainda mais o governo imperial de Tóquio, que temiam a expansão da revolução para o Oriente. E no início de 1918, para conter a inflação, o governo implanta a lei de controle de exportação do ouro para proteger as reservas nacionais de ouro da inflação. Porém, a inflação saiu de controle nesse ano, pois em 1918 o PIB do Japão era de 50% maior do que era em 1914, e o rápido crescimento em apenas 4 anos destruiu a economia. Nisso, os preços subiram a vistas vertiginosas. Os preços econômicos ficaram altíssimos, o que agravou a inflação e causou protestos populares que foram censurados pelo governo devido à inflação nos alimentos. E diplomaticamente, com o agravamento da Revolução Comunista na Rússia nesse ano de 1918, após a rendição oficial da Rússia no Tratado de Brest-Litovsk com os alemães, Masatake autorizou o desembarque de tropas em Vladivostok, no sul da Rússia, no sudeste da Rússia,
sob o pretexto de proteger os interesses japoneses na Rússia. Em abril de 1918, 70 mil japoneses ocuparam o território russo, o que gerou desconfiança no Reino Unido e Estados Unidos. Essa ocupação do sudoeste da Rússia durou 4 anos, até 1922. Em julho, mais soldados foram mobilizados para a Rússia, o que provocou a estocagem massiva de alimento para o exército, o que criou uma escassez ao povo civil e os preços dispararam nos alimentos. Nisso o povo se revolta em agosto, na revolta do arroz, onde em 500 localidades do Japão o povo protestou contra a inflação e contra o governo Masatake. Masatake tentou suprimir as greves com a polícia e até mobilizou as tropas do exército imperial, resultando em prisões e mortes, o que minou o prestígio do governo. E nisso Terauchi Masatake renuncia em 29 de setembro por ser incapaz de suprimir a rebelião. E o imperador nomeia Takashi Hara, o primeiro plebeu da história política japonesa, a assumir como primeiro-ministro, iniciando a era da chamada democracia Taisho. Hara não tinha nenhuma ascendência samurai antiga no seu sangue, e foi o primeiro político japonês a ser assim. Com a guerra chegando no fim em novembro na Europa, o Japão integrou o grupo dos vencedores da guerra. Então o governo participou das conversações de paz e buscou seu espaço no mundo da época, propondo uma cláusula de igualdade racial na recém-formada Liga das Nações, na qual o Japão foi um dos primeiros integrantes, o que foi rejeitado pelas potências ocidentais, principalmente pelos Estados Unidos e a Austrália, o que foi a humilhação dolorosa para Tóquio, que ecoaria por décadas. E em março de 1919, o governo japonês em Tóquio teve que lidar com a rebelião na Coreia, quando o povo coreano se rebelou contra o domínio colonial japonês, o que foi brutalmente reprimido pelo governo imperial. A revolta forçou o governo Hara a iniciar uma transição da política da espada do governo militar para a administração cultural, mais sutil e civil. Economicamente, apesar da inflação, o boom econômico seguia a todo vapor, e com a ausência dos produtos ocidentais na Ásia Oriental, o Japão monopolizou seus produtos na China, no Sudeste Asiático e no Pacífico. Internamente, em abril de 1919, o governo iniciou a reforma eleitoral, que aumentou o poder eleitoral para 3 milhões de pessoas, permitindo que pequenos proprietários de terras e pequenos empresários votassem. Mas as demandas por sufrágio universal masculino foram ignoradas. Diplomaticamente, o Japão participou do Tratado de Versalhes de junho. O Japão garantiu o controle sobre as ex-colônias alemãs no Pacífico, os direitos sobre as penínsulas de Shandong na China. Porém, a rejeição da igualdade racial no Ocidente deixou uma ferida enorme no orgulho japonês, que teve seu orgulho ferido, taxado de inferior. Na Ásia, o Japão lidou com o movimento 4 de maio na China, que rejeitava o controle japonês em Shandong, em um levante nacionalista contra o governo chinês, azedando as relações sino-japonesas de uma vez por todas. Em agosto, Hara permite certos graus de liberdade de expressão mínima na Coreia, permitindo uma pequena liberdade de orgulho coreano, nomeando-se Saito Makoto como governador-geral. Porém, com a inflação alta, o radicalismo aumentou,
E em setembro, eclodiu a greve dos estaleiros Kawasaki em Kobe, o que forçou o governo a debater seriamente a legalização de sindicatos e a jornada de trabalho às 8 horas. Militarmente, vendo as inovações da Primeira Guerra Mundial na Europa, o Exército funda o Serviço Aéreo do Exército, criando a primeira Força Aérea do Japão, além de motorizarem o transporte militar, implantando os primeiros caminhões de transporte para o exército. O Japão seguiu com a sua ocupação da Rússia, mesmo com a retirada das potências ocidentais em 1920. Em janeiro de 1920, o Japão se tornou membro fundador e permanente do Conselho da Liga das Nações, o que colocou o país no topo da hierarquia global, mas sem o reconhecimento que eles tanto almejavam. No entanto, 1920 foi o ano das diversas greves de milhares de trabalhadores que exigiam a liberdade universal de voto, a jornada de 8 horas de trabalho e a melhoria das condições de vida. Diplomaticamente, ocorreu na Rússia, ocupada pelo Japão, o incidente Nikolaevsk, entre maio e junho de 1920, onde guerrilheiros comunistas atacaram tropas japonesas, matando muitos de ambos os lados. A tragédia inflamou a opinião pública japonesa, mas serviu de pretexto para que o exército ocupasse o norte da ilha Sakhalina. E devido à crise econômica, a produção industrial caiu em torno de 20% entre 1920 a 1921. E em março de 1921, o príncipe herdeiro Hirohito iniciou uma viagem histórica pela Europa, a primeira de um futuro imperador japonês, para melhorar a imagem do Japão perante o mundo e para manter as relações diplomáticas na Europa. No início do ano, o Japão, uma das 3 maiores potências marítimas do mundo, com a queda da marinha alemã na Primeira Guerra Mundial, aceitou participar de uma conferência naval em Washington para limitar as 3 marinhas, a dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão. Hara enfrentou a oposição de uma ala mais radical da marinha japonesa, que era ultranacionalista, o que lhe rendeu a alcunha de traidor pelos nacionalistas japoneses. Em julho, o país foi abalado pelo incidente da Opium, um sistema de corrupção do governo colonial de Taiwan, que atingiram figuras próximas de Hara, o que manchou sua imagem como primeiro-ministro. No mesmo mês, o governo supriu mais uma greve, dessa vez na Mitsubishi, o que abalou a imagem de Hara. E nisso, Hara foi assassinado em 4 de novembro de 1921 por um ultranacionalista na estação de Tóquio, quando embarcava para uma reunião em Kyoto, uma reunião partidária. E no seu lugar, o imperador colocou Takahashi Korekyo no cargo. E sob sua liderança, em 12 de novembro, o Japão participara da Conferência Naval, onde o Japão aceitou restrições significativas ao seu poderio marítimo, o que gerou um profundo ressentimento entre os radicais da Marinha Imperial. Takahashi lidou com o afastamento do imperador Taisho por problemas de saúde, e em 25 de novembro, o príncipe herdeiro Hirohito foi empossado como regente. No ano de 1922, Takahashi manteve políticas de gastos públicos para sustentar o desenvolvimento industrial japonês. Porém, Takahashi foi incapaz de unir os ministros do seu gabinete, que frequentemente agiam de forma hostis entre si, um barrando leis de outros e agindo e entrando em confrontos entre si. Então Takahashi renuncia em 12 de junho por incapacidade de manter a ordem interna no gabinete.
Nisso, o regente imperial nomeia o almirante Kato Tomazaburo, o representante naval em Washington, que acabara de voltar da sua viagem, para o cargo de primeiro-ministro. O governo Kato tomou a decisão de retirar tropas japonesas da Rússia, encerrando a longa intervenção do país, além de fazer o mesmo na província de Shandong, em um ato diplomático com o Ocidente. Porém, o período foi marcado pela agitação política no país. O governo teve que lidar com a fundação do Partido Comunista do Japão, que operava na ilegalidade em setembro de 1922. Porém, o período entre 1922 para 1923 trouxe modernizações. Se iniciava em 1922 a produção interna de carros no Japão, com a Mitsubishi produzindo veículos sob a licença da Fiat. Porém, Kato lidou com problemas econômicos no início de 1923. Porém, ele adquire um câncer no cólon que piora sua saúde, e ele viria a falecer em 24 de agosto de 1923. E um governo interino foi instalado nos arreios de Yoshida Kozai, até que um governo novo fosse escolhido. Porém, o Japão não estava preparado para a tragédia que viria nos dias seguintes, pois apenas uma semana depois, em 1º de setembro, um grande e gigante terremoto eclodiu em Kanto, na escala 8.2 da escala Richter, que durou 5 minutos. Uma gigante tragédia. E como havia muitos edifícios feitos de madeira, grande parte de Tóquio, um incêndio em grande escala ocorreu após isso, no qual matou 105 mil pessoas e destruiu 570 mil casas. E 70% de Tóquio foi destruída. O governo declarou lei marcial e logo no dia seguinte, o almirante Yamamoto Gonohyoi foi escolhido para um novo mandato. E no caos do terremoto, mais repressões ocorreram. Cerca de 6 mil coreanos foram mortos, acusados de envenenar poços japoneses em Tóquio, além de centenas de socialistas, comunistas e anarquistas que foram acusados de sabotar o esforço público. No trágico massacre de Kanto, Yamamoto, nos dias seguintes, estabeleceu o Conselho de Reconstrução da capital e implementou leis de planejamento urbano moderno, como em um saneamento básico mais modernizado, estabelecendo um novo sistema de esgoto. As ruas, para facilitar o transporte de automóveis, se tornaram mais largas. Pontes de aço foram construídas. Porém, no final de 1923, em 27 de dezembro, o príncipe regente Hirohito sofreu uma tentativa de assassinato por um radical comunista. Hirohito sobrevive à tentativa de assassinato e, para se desculpar com a família imperial, o gabinete Yamamoto renuncia no mesmo dia, permanecendo no poder para funções básicas até a posse de um novo governo da rege de Yura Keigo em 7 de janeiro de 1924. Keigo governou de forma autoritária e rígida para manter a ordem após a tragédia de Kanto, o que desencadeou a oposição no parlamento. E a queda de Keigo foi gravada nas eleições parlamentares de maio, onde a oposição obteve a vitória esmagadora, o que deixou Keigo sem apoio no parlamento. Nisso, ele renuncia em 11 de junho. Nisso, o príncipe regente nomeia o ex-ministro das Relações Exteriores, Kato Takaaki, como novo primeiro-ministro. E logo ele ratifica a lei do sufrágio universal masculino, eliminando as restrições para a votação, dando poder de volta a 12 milhões. Porém, para equilibrar essa abertura, o governo começou a arquitetar a Lei de Preservação da Paz, que seria outorgada em 25,
destinada a suprimir ideologias radicais como o comunismo. Em janeiro de 1925, porém, o governo japonês reconhece a União Soviética, o que permitiu ao Japão garantir concessões de petróleo e carvão ao norte da Sakhalina. Porém, logo em março de 1925, o governo promulgou a Lei de Preservação da Paz, que aumentou a repressão aos grupos subversivos, como os comunistas. Em junho é promulgada a Reforma UGAC, que modernizou o exército, introduzindo os primeiros blindados do país no exército, junto à expansão do serviço aéreo, além de introduzir o treinamento militar obrigatório em escolas e universidades. Além disso, o governo avançou com leis de bem-estar social, com a lei de conciliação em disputas de trabalho, tentando integrar as massas urbanas ao sistema parlamentar. Porém, o governo teve um fim abrupto, com a morte abrupta de Takahaki em 28 de janeiro de 1926, vítima de uma pneumonia. Isso, o príncipe regente nomeia o Akatsuki Heijiro como novo primeiro-ministro. Sobre o governo Heijiro, é promulgada a Lei de Conciliação de Disputas de Trabalho, reconhecendo os sindicatos como partes legítimas de disputas trabalhistas, na tentativa de mediar conflitos trabalhistas. Diplomaticamente, eclodiu a Revolução Nacionalista Chinesa, liderada por Chiang Kai-shek, na China. O governo japonês não cedeu ao desejo do exército de intervenção para salvar a pele dos senhores da guerra aliados ao governo japonês. Nisso, a revolução duraria até 1928 e levaria ao triunfo nacionalista e a união da China em um governo uno. Porém, no final do ano de 1926, a saúde do imperador Taisho passou a piorar gravemente, como ele contraiu pneumonia. Porém, o estado dele ainda pioraria ainda mais nos últimos meses. Em setembro, Heijiro criou a Lei de Saúde, que visava oferecer uma rede de proteção rudimentar aos trabalhadores, sendo criticados pela classe conservadora. Porém, em novembro, o imperador contrai e agrava os problemas pneumológicos que ele já havia tido desde o verão e fica à beira da morte. E a cerca das 1h20 da madrugada do dia 25 de dezembro, Natal no Ocidente, após um ataque cardíaco, o imperador Taisho viria a falecer. E seu filho, Hirohito, o imperador Showa, o sucede no poder imperial. Isso, a era Taisho se encerra após 14 anos. E se iniciaria a longa era Showa, que duraria até 1989, 62 anos. E falaremos da era inicial dos primeiros anos do imperador Hirohito até os anos de 1941. Narraremos os primeiros 15 anos da era Showa inicial. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais. Fique com Deus.